Senha 777. Senhora Maribel. Senha 777. Senhora Maribel. A senhora marcou para Dr. Carlos, não foi? Foi sim. Pode aguardar chamar. Com licença, doutor. A paciente Maribel, das 9, já chegou. Pode mandar entrar. Tá certo. Senhora Maribel, a senhora já pode entrar. Pois não, dona Maribel. Bom dia, pode sentar. Bom dia. Bom dia. E a senhora veio conversar comigo sobre o quê? Sobre tantas coisas, doutor. O que principalmente? O que é que mais lhe incomoda? O que me incomoda é que eu me encontro perdida. Dona Maribel, o que é que a senhora sente? O que é que lhe incomoda mais? Doutor, tudo me incomoda. Nada faz sentido mais para mim. Eu me sinto perdida. Eu me sinto como se eu estivesse dentro de uma bolha. Eu me dediquei tanto à minha família, saí do meu trabalho. Eu sei que o combinado era para que eu deixasse meu trabalho e me dedicasse à casa. Eu passei 10 anos no hospital público como enfermeira e hoje me vejo uma pessoa sem significância. Por que a senhora se sente assim? Eu sinto um vazio, algo em mim está perdido. Eu tento buscar, mas não encontro. E aconteceu alguma coisa para chegar a esse estado? Tudo começou quando o meu caçula se casou. Antes eu tinha janta, café, lavava as fardas, colégio. E hoje eu olho para minha pia de pratos, tudo limpo. Não tem mais sentido. E como é que você se sente como pessoa hoje? Eu me sinto uma inútil. Como eu te falei, antes minha vida tinha sentido. Eu tinha o que fazer dentro da minha casa. Mas meu caçula me deixou. Meu marido chega à noite, diz que está tudo bem. Eu finjo que está tudo bem. Passo dias e horas na janela, vendo a vida dos outros e a minha vida. A minha vida, doutor. Onde foi que eu parei na minha vida? Eu não consigo. Eu não consigo. O senhor me desculpa, tá? Não, pode ficar à vontade. Eu me sinto como se eu estivesse numa bola. Eu estivesse dentro dessa É bola. ansiedade, certo? Agora a depressão e a ansiedade andam juntas. Eu passo o dia inteiro dormindo, doutor. E quando anoitece, eu fico embolando na cama, até tiro um cochilo, mas não consigo dormir. Quando dá assim umas 2 horas da manhã,
eu me acordo, me desperto, não tenho fome, a comida chega aqui, dá um nó. Não tenho prazer para nada, não tenho prazer em nada. Eu queria saber aonde foi que eu parei a minha vida, e eu olho e não vejo como eu quero me reencontrar e não estou conseguindo me reencontrar. E a sua vida sexual, como é que vai? Ah, doutor, eu não tenho mais vontade de nada. Meu marido até me procura, mas eu não tenho mais prazer. Eu é que eu evito. Ele me procura, mas não me sinto bem. Não tenho mais prazer nisso. Eu não tenho mais nenhum tipo de desejo. Ele me procura, mas eu não tenho desejo. Eu não tenho desejo por ele, eu não tenho desejo mais por nada, por ninguém. Não sei mais o que faço. Olha, pelo pouco que você falou e pela minha experiência, eu acho que você está atravessando um quadro depressivo. É necessário haver dois tipos de ajuda, porque hoje em dia a gente não considera ninguém doente mental. O que existe é um descompasso na vida afetiva e sentimental da pessoa e um descompasso na existência da pessoa a nível emocional. E aí, no que você está vivenciando hoje em dia, é o que a gente chama de síndrome do ninho desfeito, que é justamente a ausência dos seus filhos e a falta que seus filhos estão lhe causando. Então você precisa de dois tipos de ajuda. Uma ajuda medicamentosa, que é um medicamento antidepressivo, e uma ajuda psicoterápica, que é a ajuda psicológica. Por sinal, é a ajuda mais importante, porque na linguagem comum, o medicamento é apenas um abafador de sinais e de sintomas. Mas remédio nenhum tem boca para falar e ouvido para escutar, para poder trabalhar a crise existencial do cliente que chega, no caso a senhora. E aí a psicoterapia, que é a abordagem psicológica, é o processo mais importante. Faz com que a senhora perceba o que sente, por que sente e mentalmente trabalhe esse conteúdo seu mental no sentido de você ou se adaptar à situação sem sofrimento ou superar a situação sem sofrimento, que é o ideal. Doutor, o que é que eu faço? Olha, o que é que você antes gostava de fazer? Eu gostava muito de ir à praia, mas faz muito tempo que eu deixei de ir. Me sinto bem, mas hoje eu não me sinto mais bem. Mas quem sabe, né, eu indo à praia. O que é que o senhor acha? Eu era muito pequena quando eu vivia na praia, eu morava perto da praia. Marcou muito a Além minha da vida. praia, você frequentava o quê? Que gostava? Eu passeava nas praças, eu gostava muito mesmo. Eu tinha plantas, eu cultivava plantas, Você fazia, gostava de caminhar, você fazia alguma atividade física, alguma academia de ginástica? eu caminhava. Porque Sempre caminhar gostei é muito de bom. caminhar. É um exercício muito salutar, caminhar. Aí o senhor me aconselha a eu retomar isso. É um passo de cada vez, né? Porque aí você volta a frequentar a praia, caminhar à beira-mar, você volta a ir para os parques, Parque da Jaqueira seria uma boa opção se você mora perto. Você volte a fazer academias de ginásticas, que também é bom, a esteira, pegar peso, né? Porque a sua idade já requer um exercício de aumento de massa muscular, enfim.
Tudo isso faz com que os hormônios naturais do corpo, a serotonina, a dopamina, irrigue de novo o seu cérebro e você volte a ter uma vida mental mais saudável. Quem sabe, né, doutor? Quem sabe? Agora eu vou também prescrever uma medicação, porque nesse estágio em que a senhora se encontra, é preciso regular o seu sono, é preciso regular o seu humor, que está um pouco decaído, e a psicoterapia é um processo importante, mas a farmacoterapia também é, porque a farmacoterapia, a resposta é mais imediata, enquanto que a psicoterapia, o processo é mais lento, mais longo, mas é muito mais eficaz e muito mais recomendável, porque vai chegar um tempo em que a gente vai começar a desmamar a medicação e você, com a ajuda psicoterápica paralela, você vai aprender a controlar essa sua crise existencial, sem sofrimento. Ai, doutor, quem sabe, né? Quem sabe? Me dê sua identidade para eu prescrever uma medicação para você. Pois não. A senhora vai tomar essa medicação, é um comprimido após o café da manhã, ok? Daqui a 15 dias a senhora retorna ao consultório para a gente ver como é que está se dando com a medicação, para podermos começar o processo da psicoterapia, que é o mais importante. Posso pegar? Obrigada, doutor. Eu gostei muito do seu atendimento. O senhor é o primeiro psiquiatra que eu estou indo e gostei muito. O senhor olhou nos meus olhos, o senhor sentiu minha dor. Então, para mim, isso foi maravilhoso. Eu acredito que ao sair nessa porta, eu já vou me sentir melhor. Eu gostei muito do senhor, do seu atendimento, viu? Continue assim. As pessoas fazem um bicho, mas o senhor é maravilhoso. Que Deus conceda que o senhor sempre tenha esse atendimento para as pessoas. Muito obrigada. Eu posso me retirar? Todos, fique à vontade. 15 dias eu volto, viu? Até logo, felicidades para a senhora. Muito grata. Com licença, doutor. Pois não, A paciente já foi. Eu queria lhe fazer uma pergunta. pois não, pode sentar. O jeito dela me lembrou tanto minha mãe. Minha mãe teve um episódio de depressão. É depressão que ela tem também, né? O quadro clínico da paciente realmente é um quadro clínico que indica uma depressão leve, porque a depressão é um transtorno do humor. A função humor mental é a função que regula a alegria e a tristeza. Então, o indivíduo pode ter um humor aumentado, que seria um estado eufórico, de euforia, ou um estado que a gente chama de mania, ou um humor depressivo, deprimido, que é o que a gente chama de depressão. Mas, de um modo geral, esses quadros de mania e de depressão ou são constantes ou são alternados. Então, às vezes, tem determinados pacientes que apresentam oscilação de humor.
Às vezes tem uma fase de humor expansivo, que é o maníaco, e às vezes tem uma fase de humor depressivo, que é a depressão. No caso dela, é mais a depressão. Pois, minha mãe ficou como ela, assim, dispersa, olhava para o lado, parecia que não via as coisas, como se ela estivesse afundando dentro de si mesma, sabe? Sem muita vontade. Porque o humor deprimido tem algumas características fundamentais. Por exemplo, a tristeza, o desânimo, o choro sem motivação, a insônia ou às vezes a hipersonia, ou seja, a pessoa tem insônia, que a gente chama tardia. Seria o sono, mas 2 horas, 2h30 da manhã, os olhos se abrem e a pessoa perde o sono, fica embolando na cama até o amanhecer, 5h30, 6 horas. Exatamente. Aí começa a dormir, entendeu? Mas aí, a noite mal dormida faz com que o dia dessa pessoa seja um dia com baixa de energia. Então a pessoa fica só com vontade de ficar deitada, sem ânimo, sem motivação para as atividades domésticas, entendeu? E, de um modo geral, esse humor deprimido atua em todas as esferas emocionais, inclusive na questão afetiva, no aspecto erótico, o libido diminui, o apetite diminui, a pessoa perde a vontade de comer, entendeu? Tudo isso interfere no quadro depressivo. Foi exatamente assim que aconteceu. Mas como é que a gente pode ajudar? Olha, a ajuda é em 2 níveis. A ajuda farmacoterápica, que é a medicação, a farmacoterapia, e a ajuda psicoterápica, que é a ajuda psicológica. Eu sou psiquiatra e sou psicólogo. Eu tenho as 2 formações acadêmicas. Então, por essa condição, eu posso prescrever a medicação como psiquiatra e posso dar ajuda psicoterápica como psicólogo, que, por sinal, é a mais importante, porque geralmente as pessoas que têm transtornos mentais são aquelas que têm dificuldade de ter o equilíbrio da sua consciência do eu e da sua consciência do mundo. Ou seja, consciência do eu é aquilo que a pessoa sente e aquilo que a pessoa pensa. Consciência do mundo é a relação da consciência do eu da pessoa com o mundo em que ela convive. Então, transtorno mental hoje em dia não é doença, é desequilíbrio. Sim. Hoje em dia, nem existe pessoa normal, entre aspas, nem existe doente mental, entre aspas. Coisa boa saber disso. É. Porque a família dizia que era falta de força de vontade, que ela não fazia porque não queria, que era preguiça. E ela teve que entrar na medicação, que foi o que começou a ajudá-la. Ou quando a pessoa toma medicação, já dizem que a pessoa é doente. Aí vem a questão do preconceito da loucura, né? De preguiçoso a doente. E a pessoa some dentro disso. Então a grande preocupação nossa, minha no momento, é isso. Primeiro, desmistificar a doença mental. Não existe doentes, existem as pessoas que estão desequilibradas emocionalmente. Um desequilíbrio parcial e um desequilíbrio grave. Entendeu? Então, o desequilíbrio parcial a gente pode até chamar de neurótico compensado. E o desequilíbrio grave a gente chama de psicótico, que o povo chama de louco e doido, entre aspas. Na realidade, é uma questão só de o neurótico compensado ainda permanece com o vínculo da sua consciência do eu e da sua consciência do seu mundo. O psicótico já perde esse vínculo. O psicótico tem sinais e sintomas mais comprometedores, que são as alterações da senso-percepção e as alterações das ideias, do pensamento e do juízo. Aí, em resumo, os psicóticos, que o povo chama de louco doido, é aquela pessoa que tem alteração da senso-percepção, dos sentidos,
visão, audição, gustação. Então, o indivíduo vê vultos, vê imagens, ouve vozes, Sim. tudo alteração da senso-percepção. E tem outras alterações mais graves, que são as alterações das ideias, do pensamento e do juízo. E o que são essas funções? Principalmente o juízo. O juízo é a função mental que diz o que é adequado e o que não é adequado. Entendi. Então, a pessoa que perde o juízo, perde essa capacidade de identificar o que é adequado para ela. e o De que não é. julgamento do que deve fazer ou não. Julgamento, entendeu? Entendi. E também a questão, então é bom enfatizar que o cérebro é o único órgão que começa a funcionar no terceiro mês de gestação. A pessoa nasce e o cérebro continua o seu desenvolvimento até em torno dos 20, 25 anos de idade. Então, Entendido. toda essa sua história, toda a história de vida dessa pessoa, desde a gestação até o momento da consulta, é importante. Entendi, o senhor deu uma aula incrível. Mas se eu contar isso para ela, ela não vai entender, não. É, Como mas é que eu difícil. posso conversar com ela para que ela melhore, né, seu dia a dia de uma forma mais simples? Principalmente é indicá-la a voltar aos hábitos salutares que ela tinha. Sim, Os passeios na praia, os passeios nos parques, ela gostava tanto de viajar. a volta à academia para fazer atividade física, viagens, tudo isso são coisas importantes para voltar a ter uma estabilidade emocional satisfatória. Talvez plantas, animais de estimação. São recursos também importantes, né? O animal doméstico é um fator também de vínculo afetivo, de desenvolvimento da afetividade da pessoa. Ajuda? Ajuda, porque, entre aspas, o animal não tem censura. O animal não critica o cuidador. Sim. E isso facilita as pessoas que são tímidas, as pessoas que têm bloqueio de contatuar com sua emoção, e facilitar esse processo afetivo junto ao animal doméstico. De expressar o que sente, De né? expressar o que sente. Não se sentir culpado nem julgado. Entendeu? É uma Porque coisa os importante. familiares sempre falam algum conselho que derruba a pessoa. Outra coisa importante é isso. E em psicologia moderna, ninguém tem culpa de nada. Tudo tem um motivo. Quando você sabe o motivo das coisas, menos você sofre. Quando a cabeça não pensa, o corpo é quem padece. É o ditado popular. E se a gente mexer o corpo, a cabeça melhora também. Também. Poxa, doutor, obrigada. Nada. Eu vou tentar ajudar ela com isso. Tudo bem. Obrigada mesmo. Com licença, que eu tenho que Oi. cuidar lá na frente. Foi, né? Muito obrigada. Até mais, tá, gente? Eu-